Bom dia, a paz do Senhor Jesus, aos meus amados amigos, irmãos. É muito bom nós estarmos nessa manhã juntos, para louvar, para engrandecer, para magnificar o nome do nosso Deus, Ele que vive e reina para todos sempre, amém? Então é um prazer muito grande nós estarmos juntos agora, Pastor Carlos, com a escola dominical, nessa manhã de domingo, Nós temos que buscar ao Senhor enquanto nós podemos achar, enquanto Ele está perto. Vai chegar um momento em que não podemos mais encontrá-lo. Então, esse é o momento que nós podemos falar com Ele, esse é o momento que Ele está perto, esse é o momento que o Espírito Santo de Deus, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nosso Deus, Ele está acessível, Então, nós possamos buscar ao Senhor. Nós sabemos que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele está conosco. Nós temos vivido o tempo da graça. Ele é o nosso advogado. Nesse momento exato que eu estou falando contigo, Ele advoga nossas causas. Mas quando Ele vier a sua segunda vinda, Ele não virá mais como um advogado, mas Ele virá como um juiz, e Ele julgará as causas de todos nós. Então, que nós possamos, em nome de Jesus Cristo, andar segundo o seu proceder, segundo aquilo que Ele tem nos ensinado, que a vontade do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ela seja, boa, perfeita e agradável para com cada um de nós, conforme é. Então, que obedeçamos os seus mandamentos, os seus preceitos, para que naquele grande dia Ele venha falar comigo, contigo. Entre para o reino do seu amado, que está preparado desde a fundação do mundo. Então, nós venhamos herdar a Jerusalém celestial com a nossa obediência, com o nosso proceder, com a nossa entrega ao Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você que não fez a sua profissão de fé ainda, você tem a oportunidade de fazer essa profissão de fé. Fala assim: Jesus, eu te aceito como meu Senhor e Salvador. Eu renuncio todas as alianças que eu fiz no passado, seja quais forem as alianças que alguém fizeram por mim. Então eu quero estar renunciando. Eu quero fazer uma aliança contigo. Aqueles que quebraram a sua aliança com Deus, falar: eu quero novamente estar aqui, Senhor Jesus Cristo, reafirmando a minha aliança. Eu quero renovar para com o Senhor. Então, fala com o Senhor: escreve o meu nome no livro da vida. Coloca os teus anjos acampados ao meu redor, que eu possa ser uma bênção nas tuas mãos. Não deixe que eu me desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Eu quero servir ao Senhor todos os dias da minha vida. Que eu venha ser uma bênção nas tuas mãos, em nome de Jesus. Se você fez essa profissão de fé, se considere aí verdadeiramente um homem, uma mulher de Deus, que tem aí negado a este mundo, mas vivido para com aquele que vive e reina para todo sempre. Naquele glorioso dia, certamente você estará com cada um de nós, aqueles que têm escolhido a Cristo, na Jerusalém celestial. Nós viveremos uma vida eterna com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, seja você um homem de Deus, uma mulher de Deus, e que Ele venha fazer toda a diferença na tua vida, em nome de Jesus. Então, Pastor Carlos é pastor da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Efraim de Deus, aqui em Cascadura. Nós temos os cultos sempre às 19 horas, o culto de cura, hoje é culto de louvor e adoração, culto de cura e libertação na sexta, e terça-feira nós temos o culto da família. Então são 3 cultos por semana, e nesses 3 cultos sempre às 19 horas, 7 horas da noite, nós estaremos sempre louvando, engrandecendo, magnificando o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Então seja você uma bênção nessa manhã. Nós vamos estar na escola dominical
E a lição dessa escola dominical vai falar a respeito do seu tema, né? Lição 10, do dia 9 de março de 2025. O pecado corrompeu a natureza humana. Textuário. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos capítulo 3, versículo 23. Verdade prática. O pecado é um elemento real na vida de todas as pessoas, desde o ventre materno. Então o pecado é real. O apóstolo João, ele fala: aquele que diz que não tem pecado faz Deus de mentiroso. Então todos têm pecado, todos nós pecamos e fomos destituídos da glória de Deus. É só com a presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e aceitando a sua morte ali na cruz do Calvário, que ele morreu no nosso lugar, e nós aceitando ele, a sua ressurreição, porque Jesus, ele vem diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim, é só através de Jesus. Então, quando nós estamos aí buscando ao Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele faz toda a diferença na nossa vida. Amém? Então, a leitura bíblica em classe, essa leitura bíblica, ela vai estar aí em Gênesis capítulo 3, versículo 1, 6 e 7, Romanos capítulo 5, 12 ao 14. Gênesis 3. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. Romanos capítulo 5, versículo 12. Pelo que, como por um homem entrou no pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram, porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado, não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual a fizera, ou melhor dizendo, o qual é a figura daquele que havia de vir. Amém? Glórias a Deus. Vamos à introdução. A introdução vai dizer assim: o ser humano criado em santidade, a imagem de Deus, foi corrompido pelo pecado, de tal modo que somente em Cristo é possível a restauração a Deus. O capítulo 3 de Gênesis relata como o pecado entrou na humanidade. Em Romanos, capítulo 5, o apóstolo Paulo mostra a extensão dessa corrupção em todos os seres humanos. A presente lição pretende mostrar a origem e a dimensão do pecado na humanidade e refutar, à luz da Bíblia, as principais crenças inadequadas. A doutrina bíblica do pecado e sua extensão, o amor do pecado. Gênesis capítulo 3, 1 e 2. Adão podia comer livremente de toda a árvore do jardim, mas foi advertido para não comer a árvore da ciência do bem e do mal. Dela não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Gênesis capítulo 2, 17. A Bíblia nos conta que o autor do pecado, a serpente que enganou Eva, é o próprio diabo e Satanás. A antiga serpente, Apocalipse capítulo 12, versículo 9. O maioral dos demônios, Mateus capítulo 12, versículo 24, 25, 41, era originalmente o querubim ungido, perfeito
e sabendo, aleluia, perfeito em sabedoria e formosura, Ezequiel capítulo 28, versículo 12 ao 15, que se rebelou contra Deus e foi expulso do céu, Isaías capítulo 14, versículo 12 ao 15, com, aleluia, sua queda, vieram com ele os anjos que aderiram à rebelião, e uma parte, aleluia, deles continua em prisão. 2 Pedro capítulo 2, versículo 4, Judas 6, essa é uma possível explicação para a origem dos demônios, a intromissão da serpente. Aleluia, glórias a Deus. No jardim já era o querubim expulso, agindo por meio dela. Assim o pecado não teve sua origem no Éden. Foram abertos os olhos de ambos. Gênesis capítulo 3, 7. Quando o casal comeu do fruto proibido, ambos perceberam que estavam nus, envergonharam-se e procuraram se esconder da presença do nosso Deus. Gênesis capítulo 3, 7 e 8. Era a ruptura imediata da comunhão com o Criador. É a morte e a morte espiritual, pois morte significa separação. Isaías capítulo 59, versículo 2. O pecado separa o ser humano de Deus. Nessa ocasião ainda, no Éden, Deus anunciou a sua vinda, aleluia, redentora. Gênesis capítulo 3, versículo 15. E em seguida pronunciou a sentença do casal. Gênesis capítulo 3, versículo 16 a 19. E a sua posteridade foi por causa dessa desobediência que o pecado entrou no mundo, e com ele a morte. Romanos capítulo 5, versículo 12. Esse desastre é conhecido como a queda da humanidade. 3. A consequência da queda no Éden. A Bíblia não mostra como essa transmissão do pecado de Adão passou a todos os humanos, mas afirma a sua realidade pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Romanos capítulo 5, 12. Essa é a revelação mais contundente sobre como a transgressão passou para toda a humanidade. Esse pensamento é reiterado mais adiante, no versículo 19, 1 Coríntios também, capítulo 15, versículo 49. 4. A extensão do pecado. O pecado estende a todas as pessoas e corrompeu na sua totalidade corpo, alma e espírito. Romanos capítulo 2, 9, 8, 10, 2 Coríntios capítulo 7, versículo 1, intelecto e vontade, consciência e razão. Tudo isso diz a respeito da extensão dos pés à cabeça. Isaías capítulo 1, versículos 5 e 6. Não se refere à intensidade. O ser humano está incapacitado de conhecer a Deus por seus próprios esforços, mas a imagem de Deus no ser humano caído não foi erradicada, está desfigurada, mas não aniquilada. Gênesis capítulo 9, versículo 6, Tiago capítulo 3, 9. Isso inclui também o livre-arbítrio, pois os pecadores têm a liberdade de escolha. Auxílio bibliológico. Realidade do pecado. A raça humana está ligada a Deus mediante a fé na sua palavra, como a vontade absoluta. Satanás, porque sabia disso, procurou destruir a fé que Eva tinha no seu Deus, e dissera, causando dúvidas contra a palavra de Deus. Satanás insinuou que Deus não estava falando sério no que
dissera ao casal, noutras palavras, a primeira mentira proposta por Satanás foi uma forma de antinomianismo, negando o castigo da morte pelo pecado. E apostasia, um dos pecados capitais da humanidade, é a falta de fé na palavra de Deus. É admitir que, de certo modo, Deus não fala a sério sobre o que Ele diz da salvação, da justiça, do pecado e do juízo e da morte. A mentira mais persistente de Satanás é que o pecado proposital e a rebelião contra Deus sem arrependimento não causarão em absoluta separação de Deus e a condenação eterna. Satanás, desde o princípio da raça humana, tenta os seres humanos a crer que podem ser semelhantes a Deus, inclusive decidindo por conta própria o que é bom e o que é mal. Os seres humanos, na sua tentativa de serem como Deus, abandonam o Deus onipotente. Daí surgem os falsos deuses. O ser humano procura hoje obter conhecimento moral e discernimento ético, partindo de sua própria mente e desejos, e não da palavra de Deus. Porém, só Deus tem o direito de determinar aquilo que é bom ou mal. Amém? Glórias a Deus. Heresias que nega o advento do pecado. Pelagianismo. O pelagianismo é a heresia mais antiga da história da igreja no tocante ao pecado no gênero humano. O nome vem de Pelágio, monge erudito britânico, 360 a 420, que se transferiu para Roma em 409. Foi contemporâneo de Agostinho e de Hipona, 334 a 430. Conteúdo doutrinário. A princípio, sua doutrina teve acolhida popular e não era considerada herética, porque parecia se tratar de um assunto meramente ético e não teológico. A controvérsia não foi desencadeada com o próprio Pelágio, mas com Colestio, o jurista romano de origem britânica, um dos principais porta-vozes da igreja pelagianas. A fonte da doutrina pelagiana são os escritos dos seus oponentes. Não existe nada, aleluia, da lavra do próprio Pelágio. O que se sabe com certeza sobre a sua teologia se resume nisso: o ser humano não nasce em pecado. A transgressão de Adão não afeta diretamente os outros. Não existe pecado original. Não existe a corrupção geral do gênero humano. Esses são alguns pontos do pensamento deles. O pelagianismo foi condenado no concílio de Éfeso em 431. Então, é um engano de Pelágio, né? B. Resposta bíblica. O pecado original é aquele que veio da queda de Adão. A Bíblia afirma que a transgressão do pecado levou toda a humanidade ao pecado. Isso é
uma verdade bíblica, Romanos capítulo 5, 12. Esse homem pelo qual o pecado se estendeu a toda a humanidade é Adão, Romanos capítulo 5, versículo 14. A evidência incontestável dessa transmissão do pecado de Adão para a sua posteridade e a morte, Romanos capítulo 5, versículo 12, parte B, a corrupção do gênero humano, é um fato incontestável revelado nas Escrituras, Salmos capítulo 51, versículo 5, Isaías capítulo 1, 5 e 6, Romanos 3, 10 e 12, e confirma na própria experiência humana a morte de Jesus em favor dos pecados. É um outro ponto que nós vamos ver. Por essa razão, o Alcorão nega a crucificação e a morte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Com esse argumento, conclui que não havia necessidade de Jesus morrer pelos pecados da humanidade. Por isso, o Alcorão rejeita o sacrifício de Jesus na cruz, aleluia, de Cristo. Sempre foi um escândalo para o mundo, uma ofensa para os que estão nas trevas. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 23. Amém? Glórias a Deus. Auxílio teológico. Tentação e queda não são coisas míticas ou alegorias. A história da Bíblia descreve como o pecado tornou-se uma realidade na vida da humanidade, como uma criatura extraordinária e espiritual se materializou numa serpente, Gênesis capítulo 3, versículo 1 a 7, para enganar as mais belas criaturas da terra, o homem e a mulher. Essas criaturas, aleluia, essa criatura é denominada em outras pessoas como a antiga serpente, o diabo e Satanás. Apocalipse capítulo 12, versículo 9, 22. Foi essa criatura que pecou desde o princípio e se tornou inimiga da criação de Deus e originou a catástrofe cósmica. Tem havido a tentativa de pseudo-teólogos tornarem o relato escriturísticos da tentação e a queda como algo alegórico. Não há qualquer linguagem figurada em Gênesis capítulo 3 que negue o fato histórico relatado naquela passagem. No desenrolar da tentação, Satanás apelou aos apetites que poderiam dar a Eva o prazer de fazer sua própria vontade, em desobediência do Criador. Satanás apelou aos sentidos egoísticos de Eva e ela deu ouvidos ao tentador, em vez de rejeitar e expulsar o tentador que visava levá-la a desobedecer a Deus. Gênesis capítulo 3, de 1 a 3. Satanás levou o casal a duvidar da verdade de Deus, insinuando que o Criador estava tirando deles o direito de conhecer coisas mais sublimes. Adão e Eva então pecaram e deixaram seus corações, aleluia, deixaram que seus corações fossem corrompidos e afastasse seus apetites naturais. O perigo dessa heresia para a vida do crente e da igreja. 1. Pensamentos pelagianistas em nossos dias. Essas ideias estão ainda hoje nas religiões reencarnacionistas que negam a queda do Éden. O movimento religioso denominado ciência cristã nega a existência do pecado. No mormonismo, a transgressão de Adão
não passou para a raça humana. Cada pessoa é responsável somente pelos próprios pecados. Devemos conhecer bem aquilo que nós cremos e também o ponto de vista do outro, para sabermos conversar conversar, né? Essas pessoas estão entre nós no dia a dia. Importa saber como identificar a teologia antibíblica delas, como também apresentar o Evangelho que as conduza à salvação, porque Jesus morreu por elas também. João capítulo 3, versículo 16, 1 Coríntios capítulo 15, 3, 1 Timóteo 1, 15. E nessa missão temos a ajuda do Espírito Santo, Lucas capítulo 12, versículo 12. O perigo quando as pessoas não conhecem bem as crenças e as práticas da sua igreja, terminam atraídas facilmente por ensinos diferentes, que às vezes lhe parece correto. Por isso, nem examina seus fundamentos. 1 Tessalonicenses capítulo 5, 21, 1 João 4, 1, o analfabetismo bíblico é o drama do século que tem levado essas pessoas para o erro doutrinário. Conclusão. Mesmo nesse estado de corrupção total, nem tudo está perdido. Há esperança. Desde a queda de Adão no Éden, Deus tem demonstrado seu amor e cuidado com aleluia, Ele tem cuidado com a posteridade do primeiro casal. Deus não nos abandonou. Seu amor e misericórdia nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça somos salvos. Efésios capítulo 2, versículo 5. Quem é o autor do pecado? A Bíblia nos conta que o autor do pecado é a serpente que enganou Eva, e o próprio diabo e Satanás, a antiga serpente. Qual a passagem bíblica mais contundente que mostra que herdamos a transgressão de Adão? Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Romanos capítulo 5, versículo 12. Em que se resume o pelagianismo. O ser humano não nasce em pecado. A transgressão de Adão não afeta diretamente os outros. Não existe pecado original. Não existe a corrupção geral do gênero humano. Então, o pelagianismo é heresia. Esse ensino está errado. O certo é que existe o pecado original, existe a transgressão de Adão e toda a humanidade está em pecado. Só somos perdoados dos nossos pecados através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. 4. Qual a evidência incontestável da transgressão do pecado de Adão para toda a humanidade? A evidência incontestável dessa transgressão do pecado de Adão para a sua posteridade é a morte. Romanos capítulo 5, versículo 12. Quais grupos religiosos representam hoje algumas das ideias do pelagianismo? As religiões reencarnacionistas, aquelas que acreditam em reencarnação, ciência cristã e mormonismo, e eles estão aí errados quanto à Bíblia. Amém? Glórias a Deus. Foi muito bom estar contigo nesta manhã na escola dominical. É sempre bom nós estarmos falando do poder sobrenatural de Deus, das maravilhas que Ele tem para conosco.
Então que Deus te abençoe, Deus te proteja, Deus te guarde nessa manhã, que Deus esteja te visitando, tanto você conforme a sua família, em nome de Jesus, amém? Fica na paz, Deus abençoe, receba a bênção apostólica, que o grande amor de Deus, o Pai, que assim que as consolações do Espírito Santo, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre todos vós que esperam ansiosamente a vinda do Messias, e todos dizem amém e amém, amém? Fica com Deus e Deus te abençoe rica e abundantemente.